Olá, irmãos, estamos iniciando mais uma videoaula. Hoje a videoaula de número 1 da nossa nova revista da Escola Dominical, cujo tema é Certas Ideias e Suas Consequências. Ao longo desses próximos 3 meses, nós estaremos estudando esta revista com assuntos imperdíveis. E o primeiro assunto vai falar sobre o ateísmo em cima do muro, chamado agnosticismo. Para isso, nós vamos relembrar a passagem do apóstolo Paulo, que está lá na carta de Paulo, está lá em Atos, livro de Atos, no seu capítulo 17, no versículo 23, onde Paulo foi convidado a discursar no Areópago. E na entrada do Areópago, Paulo ele se confrontou com vários deuses, várias estátuas de deuses, na verdade, e uma delas estava assim: ao Deus desconhecido. E ele aproveitou para pregar o verdadeiro Deus aos atenienses. Ele começa o discurso falando assim: olha, eu vi que vocês têm uma estátua lá na frente de um Deus desconhecido. Pois é desse Deus que eu quero falar para vocês, o Deus Criador, o verdadeiro Deus. Em grego, Deus desconhecido quer dizer agnósto theo, desconhecido Deus. Daí a origem da palavra agnosticismo. O ateu, ele não crê em Deus. Não crê em Deus e pronto. Já o agnóstico diz que se existe, não dá para conhecê-lo, ou seja, também não crê. Entenderam? Então o agnóstico fica em cima do muro. Olha, se existe o Deus, não dá para a gente saber quem que é. Olha, se você não conhece, não sabe quem é, você também não crê, né? Mas todo cristão de fato, ele deve crer sim em Deus. É uma premissa básica de todo cristão crer em Deus. E ele pode ser conhecido sim. Deus ele pode ser conhecido sim. É verdade que Deus assim nos deu a revelar conforme aquilo que ele quis que nós soubéssemos dele. E o que é bastante suficiente para a nossa vida aqui na Terra. Jó, no seu capítulo 36, lá no versículo 26, diz assim: olha, eis que Deus é grande e não podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular. Ainda lá em 1 Coríntios, no seu capítulo 2, versículo 16, fala assim: olha, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Então, olha só a grandeza do Senhor nosso Deus, de maneira que podemos não conhecer a Deus em sua plenitude, mas negar a existência de Deus é não querer enxergar o que se está vendo. Podemos sim, na sua plenitude, conhecer a Deus? Não, nós não podemos, não dá. Mas negar que existe um Deus Criador, que fez os céus e a terra, que nos sustenta aqui, isso não dá. E diante disso, nós vamos hoje ter esse texto, o texto de Paulo aos Romanos. Nós vamos ler, está lá no capítulo 1, logo no primeiro capítulo, versículos de 18 a 20. Carta de Paulo aos Romanos. Paulo, ele tinha um desejo enorme de levar a palavra aos romanos. Talvez quando ele elaborou essa carta, escreveu essa carta, na verdade, aos romanos, ele deveria estar em Coríntios. E ele tinha um apreço muito grande e uma vontade, como já disse, de pregar aos romanos. Já existia uma igreja em Roma, e ela era composta de judeus, mas na sua maioria de gentios. Os romanos eram gentios. Haja visto as barbaridades que eles cometiam. Um exemplo tremendo é de Nero, tudo que Nero fez, a perversidade que ele vivia. Eles eram gentios. Paulo vai discursar, na sua maioria, para o povo gentil. Ele começa assim na sua carta. Olha só, lá a partir do versículo 18, capítulo 1, a partir do versículo 18, nós vamos estudar até ao versículo 32. E Paulo vai tratar de duas questões, a questão primeiramente espiritual e a questão moral. Eu quando reli na verdade várias vezes, já li essa carta, mas dessa vez foi tremendo para mim entender até por que o mundo está dessa maneira. Por que as pessoas são contrárias aos mandamentos de Deus. Essa carta é muito esclarecedora, irmãos.
vale a pena gastar um tempo da sua vida, adquirir um aprendizado maior, meditando calmamente nesta carta. Eu vou tentar passar para os irmãos um pouquinho daquilo que eu aprendi lendo essa carta. A partir do versículo 18, começa assim, olha: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, resumindo, Deus fala assim que os atributos invisíveis de Deus, as coisas que Ele criou, o seu eterno poder, porque Ele é um Deus eterno, né? E a sua própria divindade, Deus é um ser divino. Ele criou as coisas, mas Ele não está aqui no meio dessas coisas exatamente. Ele não é essas coisas, Ele está no céu, Ele está fora da sua criação. Tudo isso aí é possível perceber. E por conta de ser possível perceber, são indesculpáveis tais pessoas, tais homens que não percebem isso. E aí a ira de Deus se revela do céu contra todos esses impiedosos, esses homens perversos. É isso que Deus está falando. Tá? O primeiro ponto desta lição, vem a pergunta: Deus pode ser conhecido? Sim. Deus, Criador, pode ser conhecido, sim. Primeiro, na criação. Como já disse, através de tudo que Ele criou. É a revelação natural, uma revelação que é para todos. Não é só para cristão, não. Essa revelação é para todos. Pelos seus feitos, Ele pode ser, sim, entendido, observado e conhecido. Pelos rios, pela água, pelo ar que nós respiramos, pelas matas, pelos oceanos, pelas constelações, pelo lumiar das estrelas, pelo sol, pela lua. A Terra, irmãos, ela é inclinada 23 graus, de maneira que durante o ano todos nós na Terra podemos ter um pouco de calor, um pouco de frio. Igualmente. Isso é fruto do acaso? Não dá para ser fruto do acaso, não. Então, primeiramente, Deus pode sim ser percebido, conhecido pela criação. Salmos, capítulo 19, versículos de 1 a 4, vai falar assim, olha: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, a voz de Deus, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. Olha só, toda a terra se faz ouvir a criação de Deus. Deus criou tudo. Esses homens, portanto, são indesculpáveis, como está lá no seu versículo 18. Deus pode ser conhecido na própria consciência humana. Falamos que Ele pode ser conhecido na criação, agora através da consciência humana, porque o homem é criação de Deus. Deus colocou sim um pouco de consciência nas pessoas, de discernimento entre o que é certo e o que é errado. Todo ser humano foi criado semelhante a Deus, tendo em sua formação um certo grau de justiça e de verdade. Romanos 2, lá no seu versículos 14 e 15, vai falar assim, Paulo: quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Esses mostram a norma da lei gravada no seu coração,
testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. O que Paulo está falando aqui? Falei que ele estava falando primeiramente para os gentios, né? Olha, os gentios que não têm lei, porque os judeus tinham a lei de Moisés, procuravam seguir a lei. Mas os gentios não tinham lei. Mas mesmo não tendo lei, eles agiam em conformidade, como se a tivesse. E no seu coração, eles tinham a consciência e nos seus pensamentos, tanto de acusar alguém, olha, você está errado, como também se defendendo. Olha, o que eu fiz não está errado, ou o que eu fiz está errado. Então eles tinham essa consciência. E essa consciência as pessoas têm. As pessoas sabem quando elas estão agindo erradas e quando elas estão acertando. É uma questão de consciência. Já a criancinha, ela já percebe. Quando ela faz alguma coisa de errado, ela já olha para a gente assim, e ninguém nem sequer falou para ela muitas vezes que aquilo era errado. Mas ela já percebe. Isso está gravado no nosso coração, irmãos. E o terceiro ponto nessa questão de se conhecer a Deus, Deus se revela, por último, nas Escrituras Sagradas. É a revelação especial, a revelação para os eleitos, para aqueles que Deus escolheu para serem chamados seus filhos. Lá em Hebreus, no seu capítulo 1, versículos de 1 a 2, vai falar assim, olha: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, Jesus Cristo, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, nos últimos dias, atualmente, Deus fala conosco através da sua revelação especial, a Bíblia. Deus nos fala através da Bíblia, nos ensina, nos exorta, através do Evangelho, na pessoa de Jesus Cristo, que estava presente também na criação, junto com o Pai. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16, vai falar assim também: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, a Escritura, a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, educação, repreensão, correção e justiça. Muitos falam, aqueles argumentos, aqueles que não querem ouvir, não querem entender, não, porque a Bíblia foi escrita por homens. Sim, ela foi escrita por homens, sim. Mas inspirada por Deus. Nós cremos assim pela fé. Palavra de Deus para nós. É o nosso guia prático no dia a dia. Então são esses 3 pontos. Recapitulando, podemos sim ter conhecimento de Deus através da sua criação, através da consciência humana e nos últimos tempos através da sua palavra. Segundo ponto da nossa lição de hoje, vai falar quais são as consequências de se negar o conhecimento da existência de Deus. Simplesmente eu nego, Deus não existe, se existir, a gente não tem conhecimento de como que Ele é, a maneira, e fica tudo dessa maneira? Não, tem consequências sim. Tem consequências e consequências gravíssimas. Romanos, continuando agora, nós vemos do 18 ao 20, agora o 21. Diz assim, olha, é a luta contra a verdade. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. O apóstolo Paulo vai falar que eles são desculpados por não reconhecer a Deus na criação. E agora ele fala, tendo conhecimento de Deus, porque não dá para não reconhecer a Deus diante de tudo isso que Ele criou, né? Não glorificaram a Deus, não deram glórias a Deus por tudo isso. E nem lhe deram graças, ou seja, agradecer pelo alimento, que é extraído da terra, pela chuva que cai e nos refresca, pelo sol que nos aquece, pelo ar que nós respiramos, nem deram graça a Deus por isso. Antes se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, tentando descobrir de onde nós viemos, para onde nós vamos, se tornaram nulos porque não chegaram a nenhuma conclusão e não chegarão. E aí o que aconteceu?
o seu coração endureceu, se fechou, se tornaram insensatos. Segundo ponto das consequências, a idolatria. Romanos, agora no 22 e 23, vai falar assim: inculcando-se por sábios, achando que são os conhecedores de tudo, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança de imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Eles rejeitaram a Deus e o trocaram por ídolos, pois o ser humano é um ser religioso. O primeiro mandamento diz assim, olha, não terás outros deuses diante de mim. Está lá em Êxodo 23. Mas o ser humano sempre será encontrado diante de um altar, seja de Deus verdadeiro ou de falsos ídolos. Lá na mata, quando a gente vai lá ver aqueles índios, estão adorando lá, adoram a lua, adoram o sol, adoram a mata. Sempre o ser humano vai estar adorando alguma coisa. Rejeitam ao Deus Criador para adorar ídolos que não falam, imóveis, incapazes de alguma coisa. Porque a religiosidade está intrínseca no ser humano. Ele sempre busca isso. E quando a gente olha assim com o nosso olhar humano, não dá para entender isso aí. Como que pode não ver a Deus, que está tão presente na nossa vida, e adorar um ídolo lá hindu, um mantra que não tem nada a ver, e não vai adorar ao Deus Criador. Mas é assim mesmo. Essa rejeição é uma falsa autonomia. Rejeitando a Deus, eles acham que eles estão no controle de tudo. Não, eu não sou uma pessoa aí, sabe, como se diz, alienada a Deus, não. Eu tenho a liberdade, eu tenho liberdade de pensamento, eu penso claramente. E ele acha que ele está sendo assim autônomo no seu pensamento, mas está completamente errado. Achando que está no controle, é conduzido a uma vida subjugada por falsos deuses e toda sorte de imoralidade e pecados. Então, achando que está no controle, ele vai assim embarcando numa canoa furada, vamos dizer assim, fazendo toda sorte de pecados, de malignidades, cultuando a falsos deuses, uma decadência moral, uma decadência espiritual. Resumindo, não glorificaram a Deus, não lhe deram graças, se tornaram nulos em seus raciocínios, coração endurecido, insensato, se tornaram loucos em seus pensamentos e mudaram a glória de Deus para adorar o quê? Falsos ídolos. E qual foi a consequência disso? Diante disso, Deus se ira e permite que as pessoas escolham maneiras de pensar e viver que são destrutivas e as deixam à mercê das suas escolhas. Por conta de tudo isso, da negação de Deus, da sua não glorificação, não dar graça, tudo isso que eu falei, Deus os deixa à mercê, esses ídolos, à mercê de viver uma vida destrutiva, das suas falsas escolhas. Ele acha que estão escolhendo essas coisas. Na verdade, Deus deixou. Não quer me servir? Então, fica aí. Vai viver essa vida do mundo que você já acha que é a correta. As pessoas passam a viver uma vida inapropriada. Mas o que é uma vida inapropriada? O Romanos, no seu capítulo 1, versículos agora de 24 a 27. Eu estou lendo na sequência. Começamos no 18, agora estou no 24 e no 27. Se os irmãos estiverem com a Bíblia, os irmãos podem até grifando aí as palavras que eu estou falando. Diz assim, olha, por isso Deus entregou, olha só, marque essa palavra, entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências, pela sua cobiça, prazeres sexuais, de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Mudaram. Em vez de servir a Deus, foram servir o que? A criatura. Em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém.
Por causa disso, por conta eles terem mudado a adoração de Deus e foram adorar a criatura, por causa disso, os entregou, segunda vez que Paulo fala, os entregou Deus às paixões infâmias, desonra, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Note que Paulo fala assim, até as mulheres. Então parece que assim, as mulheres era a última linha, então chegou lá no fundo do poço. Até as mulheres mudaram a maneira de ter relações íntimas, deixando de ter relações naturais, que é a relação entre homem e mulher, por outras contrárias à natureza. Relações de mulher com mulher. É o chamado lesbianismo. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, obscenidade, indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Homens e mulher, os homens homossexuais. Deus trocou. Vocês me trocaram por falsos ídolos, pela criatura? Até vocês vão trocar a maneira de vocês terem relações íntimas, mulheres com mulher, homens com homens. Irmãos, não se trata aqui de um homofobismo não, que eu estou falando, mas entender que a Bíblia nos ensina o que é correto, o que é certo. Relação mulher com mulher, homem com homem, está errado. A Bíblia nunca vai aceitar isso. A palavra de Deus diz assim lá em Gênesis, lá no seu capítulo 1, versículo 27 e 28. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher, os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Ainda já lá em Gênesis, no seu capítulo 2, 24, fala assim, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Palavra de Deus para nós, homem e mulher, procriar, encher a terra. Não o contrário. O contrário, o pecado vai em desacordo com a palavra de Deus. É verdade que cada um pode fazer o que quiser da sua vida. Como disse, não se trata aqui de homofobismo, mas certamente irão prestar contas a Deus dos seus atos, dos seus feitos aqui na terra. E Paulo ainda continua, agora o próprio Deus os entregou, olha, é a terceira vez que Paulo fala na entrega de Deus. Há uma disposição mental, os pensamentos deles então, reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. E aí vem uma lista, olha só, presta atenção nas listas que Deus assim os entregou. E eles, essa disposição mental deles, eles acham que estão certo no que estão fazendo. Vamos lá? Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, sem pudor, sem regras, arrogantes, soberbos, presunçosos, achando que são melhor que os outros, inventores de males, desobedientes, insensatos, pérfidos, traidores, sem afeição natural e sem misericórdia. Olha a lista de coisas que os homens passam a fazer achando que estão corretos no que estão fazendo. Está lá em Romanos, versículo 28 a 31. E quando eles estão nessa situação assim cega, por conta de não crerem em Deus como seu Salvador, olha o que diz agora o último versículo, que é o de número 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, porque não são tolos e sabem que estão agindo errado e a mão de Deus vai pesar sobre eles. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte,
o que tais coisas praticam? Que coisas? Tudo isso que eu falei. O lesbianismo, o homossexualismo, a malícia, a idolatria e toda essa sorte de coisas. O que eles fazem? Não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Além de fazerem estar errado, ainda apoiam aqueles que estão fazendo essas coisas erradas. Já que eu estou indo para o caminho do inferno, eu também vou levar um pouco mais de pessoas comigo. Apoio. É dessa maneira que eles vão seguindo o seu caminho, por negarem a existência do Deus Criador, por negarem que foi Deus que criou tudo isso. Como esses homens indesculpáveis trocaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, por outros ídolos, trocaram a verdade de Deus por mentira. Deus verdadeiro. E agora a vida deles é uma mentira. Adorando e servindo criatura em lugar do Criador. Por tudo isso, Deus trocou o privilégio da comunhão pelo da sua ira. Se podiam estar em comunhão com Deus, agora estão separados e sofrendo a ira de Deus. Muitas vezes a gente pensa que a ira de Deus vem como um trovão, como um raio. Não. A ira de Deus vem dessa maneira. O homem destruindo a si mesmo, através dessas práticas não condizentes com a palavra de Deus. Por isso, mas para os que creem em Jesus, tem sempre uma esperança. Como seu único Salvador, Deus os reconciliou. Então, olha só. O versículo 18, ele começa com a ira de Deus. Versículo 18, lembra que eu comecei o primeiro versículo que eu li? Fala assim, olha. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. Se nós voltarmos um versículo antes, 17, vai falar assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito. Se a ira de Deus se revela do céu contra os impiedosos, os injustos, a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Através de quem? De Jesus Cristo, o Salvador. A justiça de Deus se revela. Se Deus assim trocou a maneira das pessoas pensarem, a maneira de agirem por conta do seu pecado, Deus também nos trocou. Nós estávamos condenados à morte. Deus trocou, deu seu Filho em nosso lugar para morrer por nós, para pagar os nossos pecados. Que maravilha! Que palavra abençoadora para todos nós. Embora Deus possa ser conhecido, revelado na consciência humana, na criação e nas Escrituras, Ele se revela de uma forma completa através do seu Filho Jesus Cristo, como eu já disse. Lá em João, no seu capítulo 14, versículos de 8 a 9, vai falar assim: replicou-lhe Filipe a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo que estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizeis tu, mostra-nos o Pai? Quem vê a Jesus, vê a Deus, porque Jesus é Deus. Não existe outra maneira de conhecer a Deus se não for através do seu Filho Jesus Cristo, que nos salvou. Para resumir, então, essa aula maravilhosa que falou da questão das pessoas que negam a existência de um Deus, que negam o conhecimento de um Deus Criador. As consequências terríveis. Não pensa que basta falar eu sou ateu ou sou um agnóstico e está tudo bem, não. Vai sofrer a ira de Deus. E a ira de Deus, ela vem de uma maneira sorrateira, e a pessoa se envereda por esses caminhos, como eu poderia dizer, esses caminhos errôneos da vida, e ela vai entrando no emaranhado de coisas erradas, com a consciência de que está fazendo certo, mas lá no seu íntimo ela sabe que está errado, e sabendo que está sofrendo a ira de Deus, que vai sofrer a ira de Deus, ela ainda apoia aqueles que estão praticando tais atos. Olha só que círculo terrível que é
essa distância das pessoas de Deus. Essa não crença num Deus Criador que está aí e, como disse, só não enxerga quem não quer ver. Concluindo, 3 pontinhos para ficar gravado no nosso coração nessa aula maravilhosa. Primeiro, não se pode negar a possibilidade do conhecimento de Deus. Não tem como negar. Como já disse, é só fechar o olho e respirar esse ar. Tira o ar, nós vamos morrer. Um ar puro. Deus está na criação. Deus está no nosso coração. Deus se revela através da sua palavra. Por isso, irmãos, que é importante a leitura da palavra. Por isso que é importante nós dedicarmos um tempo da nossa vida ao aprendizado, à meditação na palavra de Deus. Ele se revela aqui para nós, o Deus. Como que nós vamos pregar, falar de algo que nós não conhecemos? Só porque nós ouvimos falar, nós temos que conhecer. E nós conhecemos a Deus dessa maneira. No nosso coração, através da natureza, da palavra de Deus. Segundo ponto, a negação de Deus é nociva e conduz à morte. Negar a existência de um Deus Criador é nocivo, sim. Não é mérito nenhum chegar na frente da televisão, esses intelectuais, eles adoram falar na TV, filósofos, não, eu não creio em Deus. Deus aí não existe. Isso aí é a invenção do homem. É nocivo e leva à morte. Como disse, todos terão que prestar conta um dia ao Senhor dos seus atos aqui na terra. Quem fizer o bem, para o reino dos céus. Fizer o bem e aceitar a Cristo como seu Salvador, céus. Aqueles que praticarem o mal, negarem a Deus, negarem a Jesus Cristo, inferno. É a morte. E o terceiro e último ponto, somente Jesus nos conduz ao conhecimento de Deus e à vida eterna. Somente a Jesus. Paulo pregou lá, tanto para judeus quanto para gentios. E ao longo da carta, eu recomendo que os irmãos depois tenham essa carta maravilhosa, ele vai falar que judeus também, tanto quanto gentios, são pecadores. E carecem da justificação de Jesus Cristo na sua vida. Pois o homem viverá pela fé. Fé em Cristo Jesus, o Salvador. Somente há salvação em Cristo Jesus. Negar a Deus é negar a Jesus. Não crer em Jesus como seu Salvador é não crer em Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos e até a próxima videoaula.